Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque está começando mais um episódio do NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor de tudo, convidados super especiais e de altíssima categoria. E hoje, além de pedir, eu queria agradecer a cada um de vocês que já se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho de notificações, está seguindo as nossas redes sociais e está compartilhando os nossos conteúdos. Quero aqui agradecer a cada um de vocês de coração, porque são vocês que fazem com que esse projeto evolua cada vez mais. E se você conhece alguém que ainda não é inscrito, vai lá, faz o convite, ajude a divulgar esse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E mais uma vez hoje nós estamos recebendo um convidado super especial e particularmente um grande amigo, né? A gente tem uma amizade longa já, um cara que eu admiro bastante, o Vitor Sichoque. Isso, Da onde vem essa origem desse nome, Vitor? Essa origem desse nome é de origem polonesa, Marcinho. Por isso que eu não consegui falar, viu? Mas, Vitor, muito obrigado. É uma satisfação muito grande receber você aqui para a gente falar de um tema muito importante, que é a educação financeira. Mas antes eu quero deixar o espaço e te agradecer por estar aqui junto com a gente no NPA 360, Vitão. Satisfação é toda minha, Marcinho, pelo convite. Me sinto lisonjeado por estar presente aqui hoje e poder contribuir um pouquinho com esse tema, que é educação financeira. À medida que nós crescemos, nós escolhemos determinada profissão, né? Independente do nicho, independente da área de atuação. Porém, não aprendemos a lidar propriamente dito com o dinheiro. Então hoje eu espero contribuir um pouquinho para vocês sobre esse tema, que é muito importante para a nossa vida, que é muito importante para o nosso futuro, que é a base da nossa família. Com certeza, Vitão. E a sua formação, contar um pouquinho sobre a sua formação. Você falou agora no início a questão da gente escolhe uma profissão. E eu creio que isso veio na parte sua de estudo. Você é formado em quê, Vitor? Certo. Hoje, Marcinho, eu sempre me identifiquei com a área das finanças, né? Então, assim, eu já procurei um curso de graduação na área das finanças e hoje eu sou formado em administração. Estou cursando também um MBA em administração e geração de valor e hoje estou totalmente ligado aí na área das finanças. E essa questão da educação financeira, de onde surgiu isso? De onde você se identificou, decidiu? Eu vejo que você tem publicado alguns conteúdos em relação a isso, e por isso que a gente até escolheu esse tema sobre educação financeira. Você falou muito bem sobre isso, é algo muito importante. De onde surgiu? Certo, então, como eu tinha comentado, Marcinho, eu já tinha interesse ali na área das finanças, então eu optei por um curso de graduação de administração. E depois, logo quando eu entrei na cooperativa de crédito Sicredi, que é o local onde eu trabalho, me despertou mais o interesse ainda sobre o assunto. Hoje a cooperativa, o Sicredi, além de uma instituição financeira, da gente disponibilizar produtos e serviços financeiros para os nossos associados, a cooperativa tem um cuidado muito especial também sobre qual o impacto que nós geramos perante a sociedade. Então, hoje nós temos um evento dentro da cooperativa que chama Educação Financeira. Nós temos esse movimento. E eu me identifiquei bastante e, a partir deste momento, comecei a pesquisar mais sobre o assunto, as questões aí do dia a dia também, as demandas dos associados, Então, a gente procurar entender o associado de outra forma e poder contribuir de outra forma também na vida deles. É porque eu vejo assim, Vitor, até um pouco da minha área também, no marketing, que eu estudei, me formei em marketing, é a questão que com a chegada da tecnologia, principalmente da internet, aumentou-se as ofertas, o acesso às ofertas também. Com isso, aumenta o consumo. E, de certa forma, existe alguns gatilhos que a gente vê que o pessoal usa nas técnicas de venda que faz com que as pessoas consumam, de certa forma, sem necessidade, muitas vezes por impulso, e acaba entrando nessa questão, embolando tudo, e acaba se perdendo a vida financeira. Você falou sobre a cooperativa, é interessante. Eles têm dado vários caminhos sobre essa questão. Existem alguns pilares dentro da educação financeira que são importantes, Vitor? Qual que você poderia elencar, por exemplo? Sim, então, quando a gente começa a falar de educação financeira, o primeiro pilar que eu acho importante é a gente analisar a nossa estrutura financeira hoje.
como nós estamos financeiramente, né? Ter um olhar mais específico para a nossa vida financeira. Então, esse é o primeiro pilar, né? A gente começar a ver a estrutura da nossa vida financeira. Hoje, eu estou financeiramente equilibrado, né? Hoje, eu consigo poupar, né? Então, são algumas coisas assim, algumas perguntas chaves que a gente pode estar fazendo para nós mesmos e que pode contribuir muito, né, pensando a longo prazo. Eu costumo dizer bastante, fazendo uma comparação, quando a gente vai no nutricionista, a primeira consulta, né, que ele faz uma análise corporal, né, de como que está a situação atual do nosso corpo. Ele verifica qual é a nossa alimentação. E isso não é diferente da educação financeira, né? Primeiro a gente tem que ver o estado atual da pessoa, do associado, do cliente, e a partir daí a gente estabelecer um plano de ação específico, né, de acordo com os objetivos e a necessidade real daquela pessoa, né? Então, esse é o primeiro pilar que eu acho muito importante na educação financeira. O segundo pilar, Marcinho, você pode estar interrompendo, né, que a gente vai... Não, fica à vontade. O espaço é seu, está em casa, né? Então, está em casa. Está em casa. O segundo pilar que eu acho muito importante, independente da área da nossa vida, eu acredito fielmente que todo resultado está relacionado com o nosso comportamento. E na educação financeira não é diferente. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, nós precisamos alterar o nosso mindset, né? A partir daí, a gente mudar o nosso comportamento, aí vai ficar tudo mais fácil, né? A gente começa a se perder, né, Vitor, nessa questão, né? O comportamento, como eu disse lá atrás um pouco, né? Questão dos impulsos que a gente tem, essa avaliação que você falou que é importante. Faz uma avaliação do quanto você ganha, do que você precisa de fato, né? Ao que você não pode passar. É importantíssimo isso, né, Vitor? E tudo isso vem dentro desses pilares que você vem elencando, né? Isso mesmo, Marcinho. E aí, a partir do momento, quando a pessoa verifica o estado atual dela, né, muda um pouquinho os comportamentos, porque à medida que a gente vai passando, a gente vai adquirindo alguns hábitos de consumo. E às vezes a gente não para pensar se ele é saudável ou não saudável. Se é uma necessidade ou não. Se é uma necessidade ou não uma necessidade. Por exemplo, tem uma promoção lá, 80% de desconto, né? Ou 80% de desconto. Talvez você não está precisando daquilo, mas você comprou. Aí você fala, nossa, economizei 80%. Não, você não economizou 80%, você gastou 80%. Porque talvez aquilo que você comprou não era a sua necessidade atual, né? Você não precisava daquele momento, né? E o outro pilar, voltando ao assunto, que eu acho importantíssimo, é a gente utilizar ferramentas, né? Então, hoje, assim, a tecnologia, ela impulsiona a gente a comprar bastante, né? Porém, a tecnologia disponibiliza ferramentas muito importantes aí, como planilhas de controle financeiro pessoal, planilha de fluxo de caixa, aplicativos de fluxo de caixa. É assim que a gente pode estar utilizando a nosso favor, né? Não deixar só a tecnologia nos impulsionar para baixo, né? Para consumir, né? Para consumir. E essa questão das planilhas eu acho interessante, né? Porque tem aquela planilha que a gente fala que é um diário, e isso eu vejo que é um erro que a gente comete. Eu até estava vendo sobre o assunto, estudando sobre isso. As pequenas coisas. A gente tem o costume de marcar só os grandes volumes, né, de gasto um pouco maior. Mas são as pequenas coisas quando a gente vai fazer uma somatória de estudo. Por exemplo, combustível, uma coisa pequena que a gente pega no mercado, uma lanchonete, a gente acaba gastando e não vai anotando isso. Sim. E aí chega no final do mês, a gente não sabe para onde está indo. Sim. Né? E eu vejo que essa questão da planilha é uma... Até eu aprendi sobre isso, a questão de nós fazermos o nosso diário. Gastei R$1, coloca na planilha. Porque aí você vai vendo onde, futuramente, se você estiver sangrando, onde você começa a cortar, né, Vitor? Isso é interessante e é o auxílio da tecnologia, né? Sim, com certeza. Até você entrou num assunto muito importante, né? Que é nos pequenos detalhes que a gente começa a mudança de comportamento, né? E eu até vou trazer um caso que ocorreu comigo ali durante o trabalho, que eu, né, além de atender a pessoa, o associado, eu tive um olhar diferente, né? Durante uma consultoria que a gente presta ali no Sicredi, uma consultoria financeira, de uma associada que estava utilizando um plano de vivo,
da Vivo, né, de telefonia, em torno de R$80 pagando mensal, né? Porém, R$80 era um plano muito bom, mas assim, não era necessário para ela de acordo com aquela realidade, né? Então nós fizemos um plano ali de redução da Vivo, né, e ela conseguiu reduzir por R$37. Então, assim, são pequenos detalhes, como você mesmo colocou, mas que faz total diferença, né? Realmente eu preciso desse plano, né? Dei um exemplo de uma conta telefônica, mas pode ser de um plano de uma internet. Eu preciso pagar hoje R$80, será que eu preciso consumir tantos mega, né? E assim por diante. E eu vejo que um pouco a questão da cooperativa, o Sicredi, ele vem na contramão das outras instituições financeiras. Porque geralmente para o banco é muito mais rentável a questão dos empréstimos, a questão de fato que a pessoa precisa do banco, a questão dos juros, né? E ele traz muito isso, essa questão da educação, porque a gente participa de várias convenções, sempre tem algum curso ou alguma orientação, sempre o banco está dando esse suporte. Então ele vem muito na contramão disso tudo. Porque, de fato, se você tiver uma boa saúde financeira, consequentemente vem a outra questão, que são os investimentos, né, Vitão? Isso também ajuda muito. E por que você vê que hoje é importante isso? Principalmente falando de educação financeira. Por que é importante as instituições criarem esse ato de trazer essa educação financeira? Eu creio assim, penso, né, que quando a gente faz esse movimento de educação financeira dentro da sociedade, né, isso vai refletir principalmente na família, né? Então hoje eu não atendo somente um associado, eu atendo um pai de família, eu atendo uma mãe, né? Eu atendo um futuro pai. Então eu acho que essa mudança, a gente pensar a longo prazo, isso traz mais tranquilidade. Né, traz mais tranquilidade para nós também, porque não vai deixar a pessoa inadimplente, só que vai trazer um maior benefício para a pessoa, né, para o associado, que ele vai estar tendo sua vida equilibrada financeira, né? E quando a gente não tem uma vida financeira equilibrada, isso pode acarretar em diversos malefícios, né? Pode acarretar numa ansiedade, né? Pode acarretar num nervosismo, pode acarretar numa depressão. Então, um problema financeiro, quando a gente tem, é complicado, que pode prejudicar. Coisas, né? Você vê, Vitor, pela cultura que nós temos no nosso país, de fato, a gente não tem essa cultura de ter essa questão do olhar mais para o financeiro. Você vê que seria importante, era uma matéria importante nas escolas a ser ensinada desde da infância ali, já começar? Com certeza, Marcinho. Você tocou num assunto muito interessante, porque assim, dentro da cultura hoje, vou dar o exemplo de um assalariado, de uma pessoa, de um brasileiro. Hoje ele pega seu salário, ele recebe sua receita, né? Porém, ele pega a receita, o dinheiro que ele recebeu no mês, e ele compra aquilo que ele tem de necessidade, ele realiza todos os seus desejos pessoais. E o que sobrar, ele vai para investimento. Hoje, funciona dessa forma, né? Hoje é a lógica de que a maioria dos brasileiros fazem com o dinheiro, com o seu salário. Mas qual que seria a forma mais adequada hoje, né? De acordo com os estudos que eu venho estudando, primeiro a gente tem que receber o nosso salário, separar logo de imediato para investimento, e o que sobrar a gente realiza, né, os nossos sonhos, a gente, né, inverte, né? Então isso é bem importante e faz muito parte aí do nosso dia a dia. Essa falta, né, de se preparar para o futuro, porque eu acho interessante assim, se a gente for fazer uma análise do que a gente paga em questão de INSS, né, para depois lá na frente, quando a gente tiver uma certa idade, a gente poder se aposentar. E aí, de fato, ainda a gente tem que se ajoelhar de certa forma para o governo, para provar que você contribuiu para você se aposentar. Imaginando que a gente comece ali aos 16 anos, no primeiro emprego. Se a gente já tivesse essa educação, né, desde o primeiro emprego, de já ir se preparando para o futuro, para a sua própria aposentadoria, seria interessante. Tem caminhos possíveis para isso?
Sim, hoje o mercado financeiro, não somente o Sicredi, né, independente de você que esteja assistindo, que é associado de outra cooperativa ou tem conta em outro banco, né, tradicional, mas hoje os bancos em si e cooperativas disponibilizam, né, fundos de investimento, né, que você pode estar se planejando futuramente, né, fundos de previdência também, que pode estar guardando e fazendo o seu salário futuro, né? Porque como você realmente comentou, né, Márcio, vai chegar um momento, né, que talvez a lógica será que o que eu ganho hoje, o que eu contribuo hoje com o INSS vai ser o suficiente para mim viver com 60 anos de idade, com 65 anos de idade? Então, por exemplo, trazendo para mim hoje, eu tenho, né, hoje eu invisto pensando na minha futura aposentadoria. É perdido dinheiro? Não é perdido, né? Eu só comecei antes. Hoje eu tenho 24 anos de idade, né? Já comecei já com em torno dos 20 anos ali, e é algo assim que não vai fazer falta para mim, o valor que eu contribuo mensal, e que com certeza, pensando a longo prazo, isso vai trazer muitos benefícios. E o planejamento é tudo, principalmente dentro dessa questão que a gente está falando, de educação financeira. Eu creio que é um dos pilares, é o principal, pode-se dizer, ter planejamento em tudo que a gente vai fazer na vida. A gente precisa planejar, né, Vitor? Com certeza, Marcinho. Eu até depois trouxe aqui para comentar para vocês, né, deixando um spoiler, sobre os 5 perfis financeiros, né? E dentro deles tem o planejador, né? Então é um perfil muito interessante, né? E faz parte e é de suma importância a gente planejar a nossa vida financeira. E isso, então, nós vamos deixar esse spoiler para o próximo bloco. A gente está recebendo hoje aqui o Vitor, ele é formado em administração e é um amigo particular, né? A gente até brinca, é o querubim. Mas obrigado mais uma vez, Vitor, por estar aqui no nosso programa, por estar aqui contribuindo com conhecimento. Eu já disse várias vezes para vários convidados, daqui a um ano, Vitor, eu vou ficar exibido, hein, bicho? Vou ficar muito conhecedor das coisas e eu vou ficar muito exibido. Mas brincadeiras à parte, então no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre isso com o Vitor, elencar, né, Vitor, esses pilares. Então fica aí, daqui a pouquinho a gente está de volta, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o NPA 360. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos, porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas, porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Vitão, nosso Vitor, grande amigo, para falar um pouquinho sobre educação financeira. O Vitor, a gente falava no bloco anterior sobre a questão dos perfis financeiros. Qual que são esses perfis? Então, hoje, presentemente, né, nós temos 5 perfis financeiros, né? Então, você que está nos assistindo hoje, pode ser que se identifique com algum, né? E dentro da educação financeira, trazemos essas 5 conceituações, esses 5 perfis existentes. Então, o primeiro perfil é o construtor. É aquela pessoa que recebe seu salário, guarda seu dinheirinho, só que vai guardando de forma gradativa, né?
De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Como diz esse ditado. Então, essa pessoa vai guardando seu recurso de forma gradativa. O segundo perfil que a gente tem é o despreocupado, né? Então, é aquele que deixa a vida me levar, né? Então, não planeja o futuro, não faz uma reserva de emergência e assim por diante. Temos o outro perfil que a gente chama de camaleão. É aquele cara que dá o jeitinho brasileiro, né? Que se adapta de acordo com a necessidade do dia a dia. Às vezes precisa pagar um boleto aqui, ali, mas no dia a gente resolve isso, né? Então, é a pessoa que tem bastante capacidade ali de adaptação, né? Adaptação de realidade. O quarto perfil financeiro que a gente tem, né, é o realizador. É aquela pessoa que não tem nenhuma das características anteriores, porém tem pouca iniciativa de realização, né? É o sonhador, na verdade, tá? É aquela pessoa que sonha, né? Que em algum momento da sua vida vai dar certo aquilo e que talvez vai ganhar na Mega Sena ou algo do tipo, e que a vida dela vai dar certo com uma pedra de sorte, né? E por fim, que eu considero, né, é um perfil muito adequado, que eu acredito que seja o mais adequado, que é o perfil de planejador, né? É aquela pessoa que realmente planeja, vê suas condições financeiras, faz metas a curto, a médio, a longo prazo, sabe aonde quer chegar, né? Alinha isso com a sua família, né? E dizer que o sucesso está garantido? Não, só que aumenta muitas possibilidades aí de sucesso, né? Então hoje são esses 5 perfis que nós temos aí financeiro. Hoje cada um pode se identificar com algum, né? Mas não quer dizer que a gente não pode mudar, né? Sair do camaleão para o planejador, por exemplo, né? Então pode chegar em um determinado momento aí da nossa vida que a gente tem que se planejar. Ou está linkado os 2 perfis também, né? Sim. Se adaptar a algumas determinadas situações, porém com planejamento também. Legal, porque sim. o planejamento é fundamental. A gente vem falando isso desde o bloco anterior. A questão de se planejar para emergências, para situações que fogem um pouco do nosso controle. Porque a gente tem uma sociedade, e principalmente uma geração, muito imediatista. Sim. Quer tudo na hora. Eu vi algumas situações, principalmente falando em consumo, essa questão do imediatismo. Ela está num grupo de amigos, isso eu vi certa vez, não me lembro, não recordo agora o autor que eu vi essa situação. Mas ela estava num determinado grupo, aí, por exemplo, o Vitor vai lá e compra um iPhone. Certo. Mas aí eu quero estar naquele ambiente, eu acho que eu preciso ter um iPhone. Esse social nosso faz com que a gente não se planeje, a gente compra muito por impulso e acaba perdendo essa questão do planejamento. A gente nem sabe se isso está dentro da nossa condição financeira, porque a gente quer estar naquele ambiente. Mas não vai ser o iPhone que vai mudar. Sim. E eu creio que esse perfil também, Vitor, dos consumidores, as pessoas, os consumidores, está muito em evidência também e faz parte dessa educação, né? Certo. Esses perfis de consumo. Como que está o consumo hoje, o perfil das pessoas? Tem um estudo sobre isso? Como é que está? Certo. Excelente colocação, Marcinho. Trouxe até um questionamento, uma postagem que esses dias atrás eu fiz no Instagram, né? Por que a gente não consegue poupar, né? Por que a gente não consegue guardar o dinheiro? Por que em determinado momento da nossa vida que a gente está rodeado de pessoas, às vezes a gente age por impulso e compra determinada coisa que não era necessário naquele momento, né? E trazendo uma analogia aí novamente para a parte alimentícia, para a parte nutricional, vamos fazer uma comparação aqui. Se hoje nós temos 2 alimentos, de um lado nós temos o brigadeiro e de outro lado nós temos uma salada de fruta, né? Automaticamente, ou a maioria das pessoas, né, vai escolher o brigadeiro. Por quê? Ele gera um prazer imediato, ele é mais gostoso, ele é mais saboroso, porém não é o que vai trazer mais benefício para a nossa vida, né? E da mesma forma isso ocorre na nossa vida financeira. Quase sempre a gente prefere realizar nossos sonhos. Nós preferimos trocar de carro,
fazer algo e comprar algo, né? Só que aqui que a gente está focando mais em realização pessoal. É o que vai trazer mais benefício? Não, né? Então, quase sempre a gente não consegue poupar porque a gente não consegue fazer essa separação, né? Que é a gente poupar, né? É olhar o nosso benefício futuro. E falando em poupar, a gente entra em duas situações que muitos se confundem. O que são gastos, né? O que são despesas, né? Por exemplo, a diferença entre gasto e investimentos. Por exemplo, o que você pode investir, né? O que você está gastando. O que são gastos e o que é investimento. Por exemplo, a gente está aqui com o programa. Né? E eu preciso comprar uma câmera. Isto é o investimento? O investimento, sim. Mas aí eu preciso trocar de carro sem necessidade. Isso é um gasto. É um gasto. Isso. Qual que é a diferença entre isso? Certo, excelente pergunta, né? Hoje, quando a gente está falando de gasto e investimento, é muito válido a gente trazer duas definições de outros dois assuntos. O primeiro, a gente saber separar o que é ativo e o que é um passivo. Dentro da contabilidade, hoje nós temos essa definição. Ativo é aquilo que vai me gerar receita, aquilo que vai me gerar lucro, né? E passivo é aquilo que vai me gerar despesas. Então vamos fazer uma comparação. A compra de um carro. As pessoas acham que é aumentar o capital. Nem sempre. Se você hoje adquirir um carro, você está automaticamente, né, aumentando um pouco aí do imposto que você vai pagar sobre o carro, talvez aumentando um pouquinho o valor do prêmio do seguro. Então ele se enquadra ali como um passivo. Então, essa parte aí do investimento, né, e despesas, então quando a gente tem que separar, investimento é aquilo que vai nos trazer uma nova receita. E despesa é aquilo que vai tirar dinheiro do nosso bolso, né? E não vai ter o retorno. Não vai ter o retorno. Né? E muito isso está atrelado também, e isso é algo que as pessoas acabam se perdendo, que é a questão do cartão de crédito. Cartão de crédito. Qual que é a maneira correta de se usar o cartão? Porque ele dá uma falsa sensação de instabilidade que você tem dinheiro. Certo. Então, hoje, o cartão de crédito, né, ele é um meio de pagamento, né? Então, se a gente for analisar ao decorrer dos anos, né, qual que era o principal meio de pagamento? Era o dinheiro em espécie, né? Com o tempo para cá, as coisas foram evoluindo, as instituições financeiras foram evoluindo, e hoje nós temos o cartão de crédito que é muito utilizado, né? Então, assim, só que, como você disse, a gente tem que saber utilizar o cartão de crédito, né? Que dá uma sensação, quando a gente está utilizando o cartão de crédito, que não está saindo dinheiro da nossa conta, né? Mas a gente está fazendo um compromisso de pagar aquela fatura, né? Então, eu particularmente, eu gosto de utilizar o cartão de crédito para mim me controlar melhor financeiramente para compras grandes, né? Então, assim, vai comprar um eletrodoméstico dentro de casa, um notebook, isso você vai ter um controle um pouquinho maior ali da sua fatura, né? Agora, a partir do momento que você começa a utilizar com mais frequência o cartão de crédito, né, pode ser que aí você tenha uma complicação. Não é garantido que você vai ter uma complicação, né? Não vai ocasionar com certeza nessa complicação. Porém, a gente tem que entender que o cartão de crédito não é uma extensão do nosso salário, e sim um compromisso que a gente vai ter que pagar depois, né? Se hoje eu ganho 2 mil reais, vamos supor um exemplo aqui, e eu tenho um limite de cartão de crédito de 2 mil reais, eu não tenho que gastar meus 2 mil reais que eu ganho de salário e mais os 2 mil reais de limite do cartão, né? Porque eu vou ter que pagar depois. Essa fatura depois. Vai ter que pagar a fatura depois. Então, ela não é uma extensão, né, do nosso salário. O cartão de crédito não é uma extensão. E a gente vê, muita gente fala isso, né? Se a gente souber usar o dinheiro da maneira certa, ele é uma solução, correto? Correto. Não um problema. E como fazer isso, tendo em vista esse imediatismo que existe hoje, de maneira certa? Quais são, por exemplo, se você pudesse dar algumas sugestões de investimento, por exemplo, consórcio, existe até no Sicredi a questão do capital. Quais são as linhas que existem hoje no mercado financeiro de investimento?
Vamos falar na questão das pessoas com a renda menor, né? O que seriam as linhas interessantes? Certo. Então, assim, hoje, como eu iniciaria, né? Hoje eu tenho uma vida financeira equilibrada, mas para uma pessoa que não tem, você que está assistindo, que possa não ter uma vida financeira equilibrada, ou que tem e gostaria de melhorar, né? Então, a primeira coisa que eu falaria, daria de conselho, é começar a organizar o seu orçamento pessoal, né? É elencar ali mesmo da melhor forma e mais adequada, mais apropriada, que fica melhor para você, numa caneta, num papel, e anotar o quanto que eu ganho hoje, né? O quanto que eu tenho de despesas, né? Essas despesas eu consigo reduzir algumas, cortar algumas, né? Com essas reduções vai sobrar um pouquinho mais para você, né? E com essa diferença, você que não investe, poderia estar procurando hoje, dentro da cooperativa, nós temos títulos de renda fixa, né, que não tem muita volatilidade, né, não tem muito risco, que você já tem uma rentabilidade legal, né, que é a poupança. Hoje nós temos outros produtos ali de renda fixa também, que vai ter uma rentabilidade legal, e você já vai começar a criar esse hábito de poupar, esse hábito de investir, né? Porque se você tiver hoje um valor que você recebe de salário e mais um investimento, aquilo é uma nova fonte de receita, né? Então vamos supor hoje, se a pessoa tem um investimento aí de 100 mil reais que está pagando em torno de 1% ao mês. Hoje, se essa pessoa ganhar 3 mil reais e ela tem mais 100 mil reais aplicado, logo ela tem 3 mil reais do salário e mais 1.000 reais de rendimento todo mês. Então, ela criou uma nova fonte de receita, né? Então, assim, o conselho, né, que eu dou é de começar a investir, por mais que seja pouco, né, Marcinho? Mas a gente começa com um pouco. A gente tem que começar. Eu aprendi uma frase no final de semana que não existe tentar. Essa palavra tentar não existe. Não existe. Tá certo. Por exemplo, eu vou pegar essa caneta. Ou eu pego, ou eu não pego. Questão de poupar. Ou eu poupo, ou eu não poupo. Sim. Vou tentar economizar. Não tem, vou tentar. Ou eu economizo, ou eu não economizo. Sim. Correto? Correto. Agora, voltando para outra linha. A gente está falando quem possa investir. Isso. E aquele que está no fundo do poço, que já não sabe o que fazer mais. Qual que é a forma correta? Porque eu ouvi uma frase certa vez dizer assim: dívida não se paga, dívida se negocia. Porque quanto mais você gasta energia tentando pagar ela, você vai fazendo outras dívidas e vai só se afundando. Porque você começa a agir um pouco por impulso, naquela sana de pagar aquela dívida e nunca vai conseguir. Qual que é a solução? Certo, excelente pergunta, né? Porque é algo muito comum hoje entre os brasileiros. É muito comum uma pessoa ter alguma complicação na vida financeira em algum momento de nossa vida, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente também ter a conscientização e anotar para quem hoje eu devo, né? Quais são as minhas dívidas, né? A partir daí, você tendo ciência de quais são suas dívidas, também começar aí com um trabalho de redução de custos, né? E a partir dessa redução de custo, procurar, como você diz, fazer uma renegociação, né? Porque se a gente pensar assim, vamos supor, aquela dívida, às vezes nós temos dívidas de 10 anos e nós demoramos muito tempo para acumular essa dívida, né? Então não vai ser do dia para a noite que a gente também vai regularizar tudo. Então é um processo gradativo. Então hoje eu reduzi meu orçamento, hoje eu vou atrás dessa dívida. Então entrar em contato com a instituição, verificar, ganhar um prazo maior, renegociar e dar um fôlego, né, para você começar a equilibrar a sua vida financeira. Porém, é um detalhe muito importante desse processo aí de regularização, é que se eu estou regularizando hoje, eu reduzi e fiz uma parcela lá que vai caber no meu bolso, eu vou conseguir pagar a dívida. Mas se eu não mudar meus comportamentos, meus hábitos de consumo, pode complicar novamente, né? Então eu tenho que mudar meu comportamento, tenho que segurar por um tempo, né? Porque hoje o meu objetivo é regularizar minha situação. Então você tem que estar alinhado com isso, né? Para que possa estar dando bons resultados. Porque, como você falou, às vezes faz uma renegociação, aí a parcela cabe no bolso, mas aí a pessoa começa a sobrar lá
um dinheirinho e tal, e ela começa de novo a fazer outras coisas que começa a fugir do teto, né, dela novamente, né, Vitor? E acaba entrando novamente na dívida e começa a virar tudo isso. Então, por isso que a gente traz esse tema, que eu vejo assim, muito relevante e importante. Eu creio que vai ser de extrema importância para quem está nos assistindo. Sim. Tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar com isso, sim, porque não é uma cultura nossa. A nossa cultura não está muito disso. A gente vê hoje, e eu creio que você está mais a fundo disso, e você lidar com pessoas todos os dias, né, Vitor? Sim. A nossa população hoje é uma população de inadimplentes. Tem muito, sim, né? Vitor? Sim, tem muito. Tem muito isso. E o que se deve tudo isso, assim, nesses últimos anos? O porquê disso? Existe alguma explicação para tudo isso? É uma causa específica, assim, não tem, né? Mas, assim, está muito atrelado aos hábitos de consumo, né? O prazer imediato, a realização a curto prazo, né? Porque, assim, o ideal para a nossa vida financeira, para a gente ter uma vida financeira equilibrada, a gente tem que seguir 3 passos. O primeiro passo é acumular. Então, é receber receita, poupar, investir. O segundo passo é consolidar. Então, a gente guardou dinheiro por um tempo, né? Aí depois, quando a gente guardou, a gente vai pegar esse recurso e vai consolidar. Através do quê? Através de investimento, comprar imóveis, né? Isso vai estar garantindo uma segurança maior para o seu patrimônio. E depois de tudo isso, quando a gente fizer esses 2 passos, aí entra a parte de gastar, né? Da gente usufruir, né? Porque nessa vida aqui a gente tem que usufruir também. Não é só porque a gente está trazendo educação financeira que a gente não tem que viver uma vida satisfatória, né? E aí muitas das vezes, ou na maioria delas, né, a parte aí da população pula o passo de acumular, pula o passo de consolidar e vai para o passo de gastar. Então, assim, e por que eu vejo assim, na minha interpretação, que isso ocorre? Então, se a gente pulou esses 2 passos, automaticamente a gente vai para gastar. Se a gente gastar, a gente não vai ter uma reserva de emergência. Se a gente não tem uma reserva de emergência, imprevisto acontece. E talvez a pessoa passa por uma questão de necessidade, uma questão aí turbulenta aí na vida financeira, mas não é porque essa pessoa talvez é cega ou que não... em diversos outros comentários. E sim, porque talvez teve um hábito ruim, não começou acumulando, consolidou um pouquinho e para depois gastar. Ela já entrou, gastou e por algum momento na sua vida financeira houve esse empecilho e que deixou a pessoa endividada. Então, acho que a maioria, assim, não tem algo certo, sabe, Marcinho? Mas, do meu ponto de vista, seria isso, porque que acaba ocorrendo essas inadimplências, né? É isso aí. E hoje nós estamos recebendo aqui o Vitor, ele que é formado em administração. A gente está falando sobre educação financeira. Creio que você vai se identificar com esse assunto. Por isso que eu já te peço, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, porque é muito importante. Como a gente falou no primeiro bloco, eu creio que a educação financeira tinha que fazer parte da grade estudantil. É algo que a gente tinha que aprender na escola, porque se a gente aprendesse isso, a gente teria uma sociedade muito melhor, até mesmo na saúde, porque você falou algo no primeiro bloco que foi muito interessante. A falta do dinheiro, ela também afeta o mental da gente, né? Porque a gente vai entrando numa questão assim de desespero, né? Questão da depressão. Então, a educação financeira, ela influencia em vários aspectos, não só na saúde financeira, mas na saúde mental, na saúde nossa, na família, né? A gente vê tantas famílias se destruindo justamente pela questão financeira, né? Então, eu acho que seria um tema muito importante para se discutir, quem sabe implementar para a nossa juventude, para as nossas crianças, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais próspera e mais preocupada com o futuro. E a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com mais conteúdo bacana, com mais educação financeira aqui no NPA 360. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar? Fiquem tranquilos,
Porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas, porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Vitor, um grande amigo, falando de um papo muito bacana e essencial para a nossa vida, que é educação financeira. Vitão, a gente já falou em planejamento, né? A gente falou de diversos assuntos, mas agora a gente queria falar um pouquinho do Vitor, né? O que o Vitor tem para o futuro, tendo em vista que é um jovem, né? O que você tem para o futuro aí, o que você vê no futuro mais próximo aí? O Marcinho, então, pensando no futuro, né? Como eu disse, eu tenho muito afim, gosto bastante aí da área das finanças, né? Então planejo, né? Se Deus permitir, continuar crescendo no trabalho onde eu trabalho, né? Onde eu atuo, no segmento das finanças. Foi algo que eu me identifiquei bastante com o serviço, né? Então, creio que meu propósito está alinhado, né, com isto e gostaria de continuar evoluindo. E pessoalmente, tem uma questão aí, quem sabe tem alguém assistindo, né? Ele já falou algumas coisas aqui, que está bem financeiramente, está tudo equilibrado, se planejando para o futuro. E pessoal, tem visto aí, que a gente sempre fala assim, ó, o homem ele nasce, cresce, fica besta, depois casa. Não é verdade? Mas brincadeira, viu, gente? Senão eu vou apanhar em casa hoje. Mas pessoalmente, Vitão. Falando no lado pessoalmente, realmente, né? Por isso que eu estudo um pouquinho de educação financeira, é importante poupar, né? Quero construir uma família também, né? Eu acho muito importante isso daí, porque Deus mesmo fala que é pra gente bloquear, né? Formar família. Então esse é meu objetivo pessoal, construir minha família, minha futura noiva e esposa, né? E assim por diante. E assim por diante. É isso aí. E nesse mercado financeiro, já aproveitando, falando desse futuro, a gente tem visto muita oscilação, né? A gente tem visto alguns imprevistos, né? Como você tem visto para o futuro, né? Principalmente falando mais nessa galera mais jovem. Sim. Como é que você tem visto isso, Vitor? Sim, realmente o cenário, né, se a gente for analisar de uns anos anteriores, né, hoje a gente teve uma alteração da taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros. Então hoje o mercado, né, está propício para a gente estar realizando investimento, né, para a gente estar conseguindo adquirir uma nova forma de receita, né, uma nova fonte de renda, né. Então assim, olhando para o futuro, né, para esses jovens, eu sou jovem também, né, mas assim, a seguir nessa parte aí de investimentos, eu acredito que tem um grande potencial aí para dar um bom resultado financeiro. A gente falava em off aqui algumas possibilidades. A gente vê muita possibilidade, até o que a gente comentou, em pouco tempo que a gente ficava conversando, a questão da gente poder estudar mais sobre o mercado. A gente tem N possibilidades, principalmente com a internet. Então, você tem buscado bastante isso, a questão do estudo, do conhecimento, tem te trazido novos horizontes, né, Vitor? Isso é um conselho que você dá para
essa galera jovem? Sim, com certeza, né? Logo quando eu finalizei minha graduação, né? Hoje nós temos aí instituições aí, né? Universidades que possibilitam a gente estudar de forma remota, né? De forma que a gente possa estar estudando ali no conforto de casa, né? Então, assim, é muito vasto o campo aí para a gente se aperfeiçoar, né? Para a gente estudar. A própria internet aí de forma gratuita oferece bastante conteúdo aí, independente do assunto, educação financeira, investimentos, diversos outros assuntos aí que ela disponibiliza para nós. E você vê que a tecnologia ela veio mesmo para ficar. Até mesmo a gente falando na questão financeira, questão do dinheiro. E a gente já não vê tanto a questão da espécie, né, Vitão? Sim. Muito por aplicativo, cartão. E Sim. Qual que é a tendência do mercado financeiro em relação a isso, ao digital? Sim, então, em relação ao digital, as tendências, né? Hoje a gente observa bastante a utilização do Pix, né? Como você trouxe, né? Que é uma forma de um meio de pagamento, né? Que mudou com o tempo, né? E que com certeza gerou uma facilidade maior, né? É uma segurança maior também, né? Que você faz pelo aplicativo e tudo mais. Então, a tendência do mercado é sempre evoluir, né? Hoje o atendimento fica mais tecnológico. Hoje, independente da instituição financeira, né, tem a disponibilidade ali do aplicativo, né? Então hoje você consegue fazer pagamentos pelo aplicativo, até mesmo depositar cheques pelo aplicativo agora também está tendo essa opção, né? Mas são várias possibilidades aí que ao decorrer do ano vai melhorando, né? Vai evoluindo, né? Mas a tendência é cada vez a gente ficar mais digital. E isso não vai ser diferente numa instituição financeira, né? Tendência é digitalizar mais. Porém, né, hoje, como nós somos uma cooperativa, como a gente trabalha no Sicredi, hoje nós costumamos dizer que o nosso atendimento é physital, né? A gente entende essa entrada e essa abertura aí da tecnologia, porém nós não deixamos o atendimento humano, né, de lado. Então hoje a gente investe em colaboradores também, é investido de colaboradores ali para estar atendendo e estar tendo contato físico com o associado, caso ele precisar, né? A gente falando dessa questão da tecnologia e do digital, tem uma coisa que tem preocupado bastante, e vocês como instituição financeira, é interessante deixar esse esclarecimento. A questão dos golpes, Vitão. Eu acho que tem crescido muito, principalmente nas pessoas que têm menos conhecimento até, né, em relação ao digital. A gente vê muito em aposentado. Qual que é assim, as orientações que vocês nessa área das instituições financeiras dão para os clientes, nessa questão dos golpes? Sim, realmente, bem colocado, Marcinho, algo que é muito comum hoje no dia a dia, né? Até porque hoje a tecnologia, como você mesmo disse, colocou, né, ela aumentou, porém tem pessoas que querem fazer o bem dentro da tecnologia, porém também tem pessoas com más intenções, né, que querem prejudicar, né? E principalmente nesse público que não tem muito conhecimento, que não tem muita aptidão com a tecnologia, acaba caindo nesses golpes, né? Então hoje nós, né, o que eu daria hoje como conselho, né? Se você tem seu gerente lá no banco, se chegar alguma ligação, né, não precisa passar nenhuma informação pessoal, nome completo, CPF, não precisa, né? Entra em contato, fala, agradeço a ligação, porém, né, vou entrar em contato com o meu gerente lá no banco. Me sinto mais confiável, né, com ele. Isso vai estar evitando, né, um possível golpe, né? Hoje um meio também de golpe muito comum é através de SMS que solicitam para as pessoas estarem clicando e colocando alguns dados pessoais. Então, na dúvida, procure sua agência, procure sua instituição financeira, que isso com certeza vai trazer mais uma segurança e evitando um possível golpe aí futuro. E falando nessa questão da instituição financeira, quais são os trâmites legais que ela executa para entrar em contato com o cliente? Porque você falou muito bem, não passar número de CPF, documentação, mas, por exemplo, quando um banco ele vai entrar em contato com o cliente, qual que é o meio que ele faz? Até para esclarecer que é interessante. Por exemplo, o banco ele não entra em contato por X canal.
O que seria isso? O que o banco ele usa para fazer o contato? Certo. Geralmente, né, quando nós precisamos de alguma demanda, precisamos entrar em contato com um associado, né, geralmente a gente entra em contato com o nosso celular, né, o celular corporativo, o celular às vezes que a pessoa já recebe uma mensagem, né? Então o primeiro contato é aquele que a pessoa já está habituada a receber aquela ligação ou já tem até mesmo contato, né? Então esse diria que é uma fonte segura, né? Porque você já tem salvo no celular e tudo mais, né? Outra fonte também muito utilizada é por ligação também, né? É por ligação. Pessoa, por exemplo, hoje no Sicredi, às vezes as pessoas, a equipe lá entra em contato através de ligação, né? Informando que é da sede e que precisava fazer alguma operação, né? Então, assim, são esses dois meios, né? Porém, assim, na dúvida, vai até a agência, né? Pergunta, é realmente da sede e tudo mais, é realmente tal pessoa, é do banco mesmo, né? É da cooperativa, né? Então isso vai estar trazendo mais segurança, né? Porque, de certa forma, você vai estar transferindo a responsabilidade para a pessoa que está trabalhando ali, para o colaborador que garantiu que é uma pessoa, né? Que é uma pessoa que realmente de confiança. E assim, tem algumas coisas que vocês não fazem de praxe, não creio que não possa fazer. Existem algumas recomendações, até mesmo por parte da cooperativa, do banco em si? Então, referente a esse assunto, né? Assim, a gente não tem algo definido, assim, sabe? Mas é mais as recomendações do dia a dia que a gente passa mesmo, né? Se é alguma pessoa que não está ligando que ligou para você que você não conhece, né? Então a recomendação seria não passe seus dados pessoais, né? Então essas... Na dúvida não passa. Não passa. Ô Vitor, a gente teve em um episódio em relação à questão do cooperativismo. Vamos trazer um pouco agora sobre isso, que eu vejo que está bastante alto, principalmente a questão das cooperativas financeiras. E o Sicredi ele é uma cooperativa. Sim. Como é que funciona a cooperativa? Quais são as vantagens certo. Das pessoas procurarem uma cooperativa? Quais são as vantagens que ela tem? Certo. Então, Marcinho, eu sou suspeito de falar, né? Porque antes mesmo de eu trabalhar na cooperativa Sicredi, né? Eu já possuía uma conta, eu já era associado, né? E a partir do momento que eu comecei e entendi o modelo de negócio, hoje toda a minha movimentação é com lá, porque realmente vale a pena, né? Então hoje a cooperativa traz alguns princípios que é muito importante, né? Hoje você é dono do negócio, né? A gente fala isso porque hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de conta capital, né? Então assim, a cooperativa paga, distribui um resultado para todos os associados que movimentarem conosco, né? Então hoje é um modelo de negócio que é diferente do banco tradicional, né? Então hoje nós somos uma sociedade formada de pessoas, né? Então nós temos essa sociedade formada de pessoas e de acordo com as movimentações que você tem no mês, você recebe uma distribuição de resultado. É algo que você ganha a mais, né? E falando de educação financeira e pensando a longo prazo, é muito melhor você movimentar 10, 15 anos, 20 anos em um lugar que você sabe que você vai ter um valor para você estar retirando futuramente, do que não ter, né? Então o cooperativismo é parte do princípio disso, né? Que nós somos uma sociedade formada de pessoas e também a gente frisa bastante, né? Durante os atendimentos, durante as apresentações, né? Que nós estamos preocupados aí com o crescimento da sociedade, né? Então vamos supor que hoje o que a gente capta de investimento aqui, né? Fica aqui na agência de São Jorge do Patrocínio. É gerado crédito para pessoas que necessitam de crédito, né? Então vira aquele ciclo virtuoso, né? A gente capta, faz um empréstimo, né? E isso vai estar fomentando mais a sociedade, né? Vai estar fomentando mais, né, as empresas, né, as instituições. E a gente vê que esse ramo do cooperativismo ele já é uma realidade, não só a nível da nossa cidade, mas a nível de Brasil. A gente tem cooperativas financeiras, cooperativas de produtores, e o cooperativismo ele tem cada vez mais
crescido. A gente tem até um episódio sobre isso com o Rafael, que a gente falou sobre cooperativa, e é uma grande realidade já, né? Hoje o Sicredi, falando mais especificamente, ele está mais em que região? Ele está no Brasil todo? Hoje ele está presente em todos os estados. Todos os estados. Todos os estados, né? E a gente acredita, né? Por exemplo, tem em mais de 200 municípios hoje que nós somos a única instituição financeira. Isso se dá por a gente acreditar nas pequenas cidades também, acreditar que a gente pode contribuir e fomentar, né, mas através dos nossos produtos e serviços. Mas não somente isso, né? Hoje o cooperativismo está muito mais além do que a gente disponibilizar produtos e serviços para os nossos associados, né? Hoje nós temos alguns programas que voltados, que a gente não sem fins lucrativos, porém que é voltado para o desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, educação financeira é um trabalho que a gente faz também com os associados, conscientizações, palestras, né, ofertadas aí para os nossos associados para estar conscientizando mais sobre educar financeiramente. Nós temos o programa também União Faz a Vida, né, que eu acho que até a sua filha uma das principais atrizes lá, né? Já começa lá embaixo, é interessante isso. Aí volta de novo o que a gente falou. A importância da gente estar envolvendo as crianças na conscientização, seja ela para o meio ambiente, seja na questão financeira, enfim. Eu acho que essa participação desde pequeno faz toda a diferença e isso vocês fazem com uma maestria muito grande. Você vê de resultado nisso tudo? Você que está com contato com pessoas praticamente todo dia. Qual o sentimento que vocês têm sobre isso? É um sentimento muito gratificante, né? Porque independente da área que a gente escolha na nossa vida, a gente vai deixar um legado, né? Porque do pó viemos e do pó retornaremos, né? Então não é somente eu disponibilizar um produto e um serviço, é eu fazer a diferença na vida do associado, né? Então por isso que isso me chamou a atenção através da educação financeira, eu estar fazendo a diferença na vida do associado de outra forma, né? E tem esses outros programas, né? Que nem, por exemplo, União Faz a Vida, né? Minha mãe acompanha bastante lá o projeto, né? Então assim, é muito gratificante ver aquelas crianças, né, entendendo um pouquinho mais sobre o dinheiro, aprendendo a preservar o meio ambiente, diversos outros temas que a gente traz. E é igual na nossa vida financeira. Hoje a gente planta uma semente para colher no futuro. E da mesma forma é o cooperativismo. Hoje nós estamos plantando uma semente. E com certeza, num dia no futuro, a gente vai colher esse fruto. E a gente vai já assim caminhando para o final. Eu quero elencar alguns pontos e eu queria que você definisse para mim. Para você, Vitor, falando no modo geral, o que significa planejamento? Planejamento para mim é você analisar a sua situação real, é você olhar o que eu quero para o meu futuro e a partir daí você propor um plano de ação. Eu gosto bastante de uma frase que diz o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Então, independente da área da nossa vida, nós temos que ter planejamento, nós devemos saber para onde queremos ir, né? Porque você só vai colher aquilo que você plantar. E se você não estabelecer um plano de ação para aquele projeto, para aquele investimento, né, dificilmente você vai estar atingindo. Então, planejamento para mim Cara, gosto muito de planejamento, até durante meu curso de graduação é uma matéria que eu me identifiquei bastante, que fala sobre planejamento estratégico, né? Que diz sobre isso, né? A gente analisar os nossos pontos fortes hoje, as nossas fraquezas, as nossas forças e as nossas ameaças. E a partir daí a gente estabeleceu um plano de ação. E outra palavra que eu queria que você definisse é a questão dos valores. Quais valores o Vitor carrega ao longo desses anos, o que você aprendeu? Quais são os valores que para você são inegociáveis? Certo. Eu costumo dizer, uma vez a gente estava numa roda de amigos assim e perguntou: Vitão, qual foi o maior presente que você ganhou? Né? Eu costumo dizer que é a educação dos meus pais, né? Então,
Posso conquistar muito daqui para frente, mas o maior presente hoje que eu ganhei, que eu tenho comigo, é a educação dos meus pais. Então foi algo que eles me ensinaram, alguns valores, e o principal valor que eles me ensinou foi o respeito, né? A humildade, né? A educação. E eu acredito que isso faz muita diferença aí no nosso dia a dia, no nosso agir, né? Porque hoje a gente está numa posição, um dia da manhã a gente pode não estar nessa posição. E a humildade, a educação, isso faz total diferença para outra pessoa. E você citando isso, seus pais, a gente fala de família. Para você, qual que é o significado de família? Família é a união, né? Acho que a principal palavra é a união e preciosidade. Acho que essas duas palavras definem família, né? Porque infelizmente, em algum momento, um ou outro vai partir, né? Isso faz parte da vida, né? Porém, durante aquele período que a gente está junto, é algo que dá sustento e dá força para a gente vencer os obstáculos aí de nossa vida. É isso aí. Vitor, eu queria agradecer, já queria deixar o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais, mas mais uma vez agradecer, dizer assim que é uma satisfação. Quando eu falo que a gente tem uma amizade, não é da boca para fora, você é um cara que eu considero, admiro muito. Você, os seus irmãos, o seu pai, sua mãe, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande e pela educação que eles te deram. Isso faz total diferença e isso tenho certeza que é verdadeiro, porque você é um cara do bem, a gente vê isso nas suas atitudes, né? Quem convive com você sabe disso e por isso que eu fico muito feliz de você estar aqui, né, contribuindo para esse projeto, que não eu tenho dito, né, é um projeto que está começando, está se iniciando, mas para ele crescer a gente precisa de pessoas como você que está aí assistindo também do outro lado. Então, queria muito te agradecer e deixar o espaço aberto aí para você fazer as suas considerações finais aí à nossa audiência. Então, eu que agradeço, Marcinho, mais uma vez, cara, pelo convite. Como você mesmo disse, é uma amizade que a gente já tem há tempos, né? E o mesmo respeito, o mesmo carinho que você tem comigo, eu também tenho com você, né? E gostaria de parabenizar também pela essa iniciativa, cara. Esse projeto está muito bom, né? Eu acho que a sociedade precisava de um movimento desse. São Jorge precisa, a região precisa e a internet precisa, né? É um conhecimento que pode agregar muito na vida das pessoas. E como você disse, que a tecnologia pode estar nos auxiliando e há novas oportunidades. E isso que você está fazendo é plantar o bem e também está impactando a vida de muitas pessoas com diversos assuntos que eu tive acompanhando aqui, gestão empresarial, né, cooperativismo, agora teve educação financeira, engenharia, né, diversos assuntos assim, de forma gratuita, cara, que tá para a pessoa, para o telespectador assistir ali, né? Então algo aqui em que você está fazendo um bem muito grande para as pessoas, né? E levando conhecimento de forma muito acessível que a pessoa pode estar assistindo em casa. Agradeço aí de coração mesmo, novamente, pela oportunidade. Muito obrigado, tá? Vitor, e quando tiver novos projetos, o espaço está aberto para você, sabe que aqui a casa é sua, tá bom? Fique à vontade. E a você que está aí do outro lado nos assistindo e acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Queria muito agradecer mais uma vez a vocês que já se inscreveram no nosso canal, tá ajudando a compartilhar aí, tá ajudando a divulgar esse projeto, que não é só meu, é de todos nós, que como eu disse, né, a gente precisa de pessoas para que esse projeto dê certo. E mais uma vez, agradeço a cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do NPA 360.